Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nessa quarta-feira, dia de estudo bíblico em nossa igreja. E nós queremos orar com os irmãos, por isso curve sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de poder estar na tua casa mais uma vez, de estudar a tua palavra junto com os meus irmãos. Por isso pedimos a ti que nos use como instrumento em tuas mãos. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite nós queremos estudar um assunto de extrema importância para os dias que nós estamos vivendo, que é sobre a bondade do nosso Deus e como a bondade do nosso Deus se harmoniza diante das difíceis situações que nós temos passado por causa da pandemia. Infelizmente, a bondade de Deus começou a ser questionada diante da pandemia. Não apenas pelos incrédulos, mas para nossa tristeza, até mesmo aqueles cristãos que frequentam as igrejas, que cantam hinos e cânticos que expressam a bondade de Deus, começaram a duvidar nos seus corações se Deus realmente é tão bom como a palavra de Deus o apresenta, e se Ele é tão bom, por que Ele permite situações como essas que nós estamos vivendo. Gostaria apenas de frisar para os irmãos que o nosso objetivo não é trabalhar nessa noite sobre a origem do mal. Pelo contrário, nós queremos trabalhar sobre a bondade e como a bondade de Deus se harmoniza com o mal já existente. E para dar base ao que nós vamos estudar nessa noite, eu convido você a abrir a palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 1, verso 17. Em Tiago, capítulo 1, verso 17, a palavra de Deus nos diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quando nós olhamos para a carta de Tiago, nós precisamos lembrar que aqueles cristãos estavam passando por perseguições. Tanto que lá no verso 1 do capítulo 1, Tiago diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então a situação do povo de Deus era uma situação difícil por causa das perseguições. Isso tudo estava acontecendo no ano 44 da era cristã. E quando Tiago escreveu esta carta, ele tinha como objetivo encorajar aqueles cristãos a buscarem a sabedoria do alto, porque eles só poderiam compreender o que estava acontecendo na vida deles por meio da sabedoria dada por Deus. Também Tiago os exorta a eles se fortalecerem na fé. Eles precisavam estar firmes na fé, pois a situação estava difícil e a tendência era piorar por causa da perseguição. E eles demonstrariam essa confiança e essa fé por meio da obediência a Deus. Ou seja, sendo obedientes diante daquelas circunstâncias, seria uma prova de que eles confiavam em Deus e confiavam na bondade divina. Por isso que Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. O que ele está querendo dizer? Que todo bem vem de Deus e Deus é a fonte de todo bem. E não apenas isto, mas que Deus, Ele é imutavelmente bom. Ou seja, Deus é imutável e se Ele é bom, então Ele é imutavelmente bom. A sua bondade não muda em nenhum momento. Aquele mesmo Deus, Criador de todas as coisas, que é um Deus bom, continua sendo o Deus hoje e é bom, e continuará sendo Deus eternamente, esse Deus bom.
A grande questão é que nós mudamos e as circunstâncias mudam, mas Deus continua imutável. Por isso, nessa noite, irmãos, nós vamos estudar sobre a bondade de Deus e como ela se manifesta neste mundo caído, nesse caos que nós vivemos. O primeiro aspecto que nós precisamos definir nesse momento é o que é a bondade de Deus. A bondade de Deus, irmãos, é um dos atributos éticos de Deus. Isso significa que Deus é bom em seu ser. E é importante nós lembrarmos, irmãos, que Deus não é bom porque Ele tem atitudes bondosas, mas Ele é bom em essência. Ele não é bom por aquilo que Ele faz, mas Ele é bom por aquilo que Ele é. E uma das provas deste fato está lá em Marcos capítulo 10, verso 18, quando Jesus diz: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então, ser bom é uma lei íntima de Deus, faz parte do seu caráter. Tudo que Ele faz é expressão da sua bondade. Por isso, referir-se à bondade de Deus é referir-se ao próprio Deus. Ele é bondoso em essência. E a bondade de Deus é um atributo essencial e necessário em relação à sua natureza, porque Ele decidiu ser bom e, independente das circunstâncias, Ele continua sendo bom. Um outro detalhe que nós precisamos ter muito claro na nossa mente é definir as esferas de ações da bondade de Deus. E aqui é interessante porque nós percebemos as ações, as esferas de ações da bondade de Deus com intensidades diferentes. Por exemplo, Deus é bondoso para com as suas criaturas. E se você olhar lá no Salmo de número 36, o verso 6 e o verso 7, você vai ler: a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. O que chama atenção nesse texto: tu, Senhor, preserva os homens, naturalmente, mas também os animais. Ou seja, Deus é bondoso com a sua criação. Também nós temos a bondade para com os homens. Ou seja, Deus é bondoso para com os homens em geral. Lá em Atos, capítulo 14, verso 17, a palavra de Deus diz: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Ou seja, Deus é bom para com a sua criatura e Deus é bom para com todos os homens. Só que a intensidade dessa bondade de Deus é diferente em relação às suas criaturas, como por exemplo os animais, e em relação aos homens em geral. E Deus é bondoso para com os seus eleitos. Lá no Salmo 73, verso 1, salmo bastante conhecido, a palavra de Deus diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então, qual é a ideia, irmãos? É que a bondade de Deus se estende por toda a sua criação. Só que, em relação aos animais, a bondade de Deus tem uma intensidade. Em relação aos homens, no geral, a bondade de Deus tem uma outra intensidade, e em relação
aos seus eleitos, a bondade de Deus tem uma intensidade maior. Então podemos dizer a bondade de Deus com uma intensidade pequena para com a natureza e com a sua criação, uma intensidade da bondade de Deus, podemos dizer média, para com todos os homens, e uma intensidade da bondade de Deus levada até as últimas circunstâncias, que é a bondade de Deus para com os seus eleitos. Isso é importante nós compreendermos, porque quando nós compreendemos as esferas de ações da bondade de Deus, então nós começamos a compreender o ser de Deus e como Ele manifesta essa sua bondade. Por isso é o outro ponto que nós vamos estudar agora, sobre as manifestações da bondade de Deus. Como Deus manifesta a sua bondade dentro desses três aspectos: da intensidade da bondade de Deus para com a sua criatura, a bondade de Deus para com os homens em geral e a bondade de Deus para com seus eleitos, para o povo escolhido, para aqueles que Ele escolheu salvar. A bondade de Deus, ela é manifestada por meio do seu amor. O amor de Deus é uma das maneiras que percebemos a sua bondade. Lá em 1 João, capítulo 4, verso 8 e o verso 16, nós temos aquela famosa declaração do apóstolo João, quando ele diz que Deus, Ele é amor. E que nós, que cremos em Deus e permanecemos em Deus, então nós também devemos viver esse amor. Mas o que nos chama a atenção é a expressão dizendo que Deus é amor, definindo Deus como amor. Mais uma vez, o mesmo princípio se aplica na questão da bondade. Deus não é bondoso por causa das suas atitudes bondosas. Deus não é amor por causa das suas, vamos dizer, manifestações de amor. Mas Ele é amor porque Ele é em essência, faz parte da sua essência. E esse amor é que direciona Deus em tudo o que Ele faz. Todas as obras das suas mãos são feitas com base neste amor. E esse amor, irmãos, leva Deus a cuidar até mesmo das criaturas que aos olhos humanos parecem sem importância, inferiores. E nós percebemos esse fato quando nós lemos Mateus capítulo 6, verso 26, quando diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Percebem a intensidade da bondade de Deus? Deus é bondoso para com as suas criaturas em geral, e a sua bondade é demonstrada por meio do amor às suas criaturas, até mesmo aquelas que parecem insignificantes aos olhos humanos. Quando nós lemos esse texto, a nossa tendência é fazer aqui uma confusão entre providência de Deus e a ideia da bondade de Deus. Mas o que nós precisamos pensar é que a bondade de Deus se direciona especificamente às suas criaturas, e essa bondade, quando ela é direcionada às suas criaturas, nós chamamos de amor. Por isso que a sua bondade, demonstrada por meio do seu amor, se estende de um modo geral às suas criaturas em graus diferentes. Outro detalhe interessante, irmãos, é que Deus não ama as suas criaturas com base no que elas podem oferecer. Ou seja, o amor de Deus é um amor incondicional, totalmente incondicional. E
E Berkoff, o teólogo reformado, quando ele vai tratar dessa questão do amor de Deus, ele diz que Deus ama as suas criaturas racionais por amor de si mesmo. Ou, para expressá-lo de outra forma, neles ele ama a si mesmo, suas virtudes, suas obras e seus dons. Ou seja, Deus ama a sua criatura, Deus ama os homens em geral. Ou seja, Deus ama até mesmo aqueles que estão perdidos, aqueles que não foram alcançados pelo Evangelho, ou aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, mas não aceitaram a mensagem do Evangelho. Irmãos, por mais doloroso que seja nós pensarmos dessa forma, mas nós precisamos pensar de uma maneira bíblica, é que aquele que não entrega a sua vida a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ele não é filho de Deus. Ele é apenas criatura de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós somos alcançados pelo Evangelho e quando nós nos prostramos diante do senhorio de Jesus Cristo. E a prova bíblica para esse fato está lá no Evangelho de João, capítulo 12 e o verso 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam. Receberam quem, irmãos? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Somente aquele que recebe Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida é que se torna filho de Deus. Porque a maior prova do amor de Deus foi Ele ter entregado seu Filho Jesus para morrer no meu lugar e no seu lugar. Tanto que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 5, verso 8, ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, irmãos, a maior prova do amor de Deus foi o fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário por mim e por você. Porém, há um problema. Por quê? Porque muitas pessoas confundem o amor de Deus com as suas bênçãos. O amor de Deus com as suas bênçãos. Mas segundo a Escritura Sagrada, a maior demonstração da bondade de Deus foi o fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário por mim e por você. E diante das dificuldades da vida, se nós olharmos para Jesus como o autor e consumador da nossa fé, naturalmente nós vamos perceber o amor cuidadoso de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. E as dádivas que Ele nos concede, irmãos, podemos dizer que são apenas um bônus da maneira como Deus demonstra o seu amor. Tanto que lá em Neemias, capítulo 9, verso 25, a palavra de Deus nos diz: tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Quando Deus concede as suas bênçãos, Ele concede porque Ele nos ama. E a maneira dele provar esse amor, que é um amor intenso por mim e por você, muitas vezes é expressado por meio da disciplina. E nós falamos pouco sobre a disciplina, mas lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 19, o próprio Jesus Cristo diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo.
Se pois zeloso e arrepende-te. Ou seja, nós temos o amor de Deus de uma maneira geral. Deus ama as suas criaturas. Nós temos o amor de Deus para, quando nós falamos criaturas, nós estamos falando a natureza criada, os animais e aqueles homens que são ímpios, que não aceitam Deus, que não têm Deus na sua vida, que não tem Jesus como Salvador. Mas Deus demonstra o seu amor com toda a sua intensidade por aqueles que Ele escolheu salvar e enviou Jesus Cristo para morrer por eles. O reverendo Leandro Lima, na sua Teologia Sistemática, ele define o amor de Deus da seguinte maneira: Deus não demonstra amor apenas quando nos concede benefícios, mas também quando permite certas coisas ruins nos atinjam, com o propósito de nos disciplinar, testar e de nos fazer crescer na dependência dele. Ou seja, irmãos, até mesmo quando Deus permite coisas ruins, Ele permite porque Ele é bondoso. E com essas coisas ruins, Ele tem como objetivo nos disciplinar, nos tentar. E quando nós somos disciplinados por Deus, nós então aprendemos a crescer e a depender exclusivamente dEle. Como, por exemplo, essa situação de pandemia, onde nós podemos ver o amor cuidadoso de Deus, que é a expressão da sua bondade, cuidando da minha vida, cuidando da sua vida. O fato, irmãos, de alguém se contaminar ou não com o vírus, não significa que Deus ama mais ou ama menos. Porque nós temos muitos cristãos sinceros, servos de Deus, que foram contaminados com o vírus. Alguns até faleceram. Deus deixou de amá-los? Não. Deus deixou de ser bondoso? Não, é claro que não. De modo algum. Porque o fato deles terem morrido por causa do Covid e terem ido para o céu é uma expressão da bondade de Deus levada às últimas consequências, que foi a morte de Jesus Cristo pelos seus eleitos, por aqueles que o Pai escolheu. Uma outra manifestação da bondade de Deus é a sua graça. Então a bondade de Deus, ela é manifestada na vida do seu povo e na vida das suas criaturas em geral por meio da sua graça. E graça significa um favor recebido, porém imerecido. Só é graça se for algo imerecido. E nessa graça, Deus então manifesta a sua bondade. Nesse ponto, irmãos, nós temos dois tipos de graça. Nós temos a graça comum, que é a graça manifestada de maneira imparcial da parte de Deus, sem levar em consideração se a pessoa é convertida a Jesus ou não. E qual é a maior manifestação dessa graça comum? A bênção do sol e a bênção da chuva. Tanto que lá em Mateus capítulo 5, verso 43 e o verso 45, a palavra de Deus nos diz: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Olha, interessante, irmãos, a palavra de Deus faz questão de dizer, porque Ele faz nascer o seu sol. O sol de quem? O sol de Deus, sobre maus, sobre bons, sobre justos e sobre injustos. Então a graça comum é uma forma de Deus preservar a vida neste mundo e manter este mundo
que Ele criou. Por isso que Ele usa o sol, usa a chuva e todos os benefícios que as condições climáticas trazem para nós como seres humanos. Uma outra forma de Deus demonstrar a sua graça comum, irmãos, é refreando o pecado. De modo geral, irmãos, o homem não é tão mau quanto poderia ser. Por quê? Porque Deus está refreando o seu pecado. Você deve estar pensando, nosso pastor deve estar ficando louco, porque diante de tanta maldade que nós vemos, ele ainda diz que o homem poderia ser muito pior do que ele é. É justamente isso que eu estou dizendo, irmãos. Deus não permite que a maldade do homem seja levada até, vamos dizer, no último grau. Por quê? Porque Ele está refreando o pecado. E olha o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 2, verso 14 e 15. Quando, pois, os gentios, quem não tem Jesus Cristo, que não tem lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, irmãos, em qualquer lugar do mundo, assassinar é tido como algo errado. E quem ensinou? Quem gravou essa lei no coração? Foi o próprio Deus para refrear o pecado. Uma outra forma de Deus demonstrar a sua graça comum é por meio das autoridades civis. Romanos deixa bem claro para nós, Romanos 13, do verso 1 ao verso 4, que todos nós devemos estar sujeitos às autoridades. Por quê? Porque a autoridade é ministro de Deus, para beneficiar aqueles que fazem o bem e para punir aqueles que fazem o mal. Essa autoridade foi dada por Deus e Deus os chama de ministros, ou seja, para abençoar quando alguém faz o bem e amaldiçoar quando alguém faz o mal, para louvar quando alguém faz o bem e para não louvar quando alguém faz o mal. Esse é o objetivo dessa autoridade que Deus colocou: castigar o mal. Castigar o mal. E o apóstolo Paulo ainda vai um pouco além, né? Dizendo que para nós não precisarmos temer essas autoridades, esses ministros, basta nós fazermos o bem. É por isso, irmãos, que Paulo também lá na sua primeira carta a Timóteo, ele nos orienta a nós orarmos com súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Ou seja, por meio dessas autoridades, Deus então refreia o pecado. Por meio dessas autoridades, Deus faz com que este mundo seja menos doloroso para nós vivermos. Lembrando que é uma graça comum. Então essas bênçãos também estão sobre aqueles que são injustos, que não aceitam Jesus Cristo e nem a palavra de Deus. Uma outra manifestação da graça comum de Deus é que Deus possibilitou os homens a desenvolverem os seus talentos naturais, por meio da medicina, por meio da tecnologia, por meio das artes.
E por meio desses talentos naturais, a minha vida, a sua vida, se torna menos dolorosa. Se torna menos dolorosa. É claro, irmãos, que muitas vezes o ser humano transforma a bênção de Deus em uma idolatria. Como, por exemplo, a medicina é um dos aspectos da graça comum de Deus. Mas nesses últimos dias, as pessoas estão confiando mais na medicina, na possibilidade de uma vacina, do que no próprio Deus. E eu tenho falado sempre, irmãos, que os cientistas ainda não descobriram uma vacina com toda a eficácia necessária, porque Deus ainda não quis revelar. Porque Jesus Cristo não quis revelar. Porque Deus conhece a fórmula da vacina. Claro que Ele conhece. E no momento certo, quando Ele entender que justos e injustos já foram disciplinados por conta dessas circunstâncias, então Ele vai trazer o alívio para nós. Ele vai então conceder a vacina, para que nós tenhamos um alívio desses dolorosos momentos que nós estamos vivendo. Mas também, irmãos, Deus manifesta a sua bondade por meio da sua graça especial. A graça comum é direcionada a todos os homens, justos e injustos. Já a graça especial, ela é direcionada apenas para os eleitos, apenas para aqueles que foram escolhidos para salvação. Reverendo Leandro Lima, mais uma vez, ele define a graça especial da seguinte forma: é a obra do Espírito Santo que efetivamente move o homem para crer em Jesus Cristo como Salvador, uma obra do Espírito Santo. Então nós nos lembramos lá em João capítulo 16, do verso 7 ao verso 11, quando Jesus estava orientando os seus discípulos, dizendo que era necessário ele ir até os céus para que o Consolador viesse. Ele diz que o Consolador iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que significa isso, meus irmãos? É que a graça comum, por meio da ação do Espírito Santo de Deus, me convenceu do meu pecado, convenceu você do seu pecado. Porque essa graça especial, ela nos é oferecida por meio da fé. E até mesmo a fé é Deus que coloca em nosso coração. Ninguém tem uma fé inerente. Pelo contrário, é Deus que coloca essa fé no nosso coração, para nós crermos por meio da ação do Espírito Santo, de que a nossa salvação é unicamente e exclusivamente pela graça. Um detalhe, irmãos, o fato dos crentes terem sido alcançados pela graça comum e também pela graça especial, lembrando que a graça especial, ela atinge apenas aqueles que foram eleitos para salvação, não é um indicativo de que aqueles que foram objetos da graça especial de Deus sejam menos pecadores do que os outros. De modo algum. Ninguém pode se orgulhar porque foi salvo pela graça. Tanto que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, que a graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém pode dizer que fez algo para receber essa graça. Essa graça é algo que Deus nos concede como um dom, como um presente. Se lembra lá no início? É um favor recebido de forma imerecida. De forma imerecida. Ou seja, nós não merecíamos esta graça. Porém, Deus, Ele manifesta a sua bondade tanto pela graça comum,
refreando o pecado, como nós vimos, para que este mundo se torne menos doloroso para nós vivermos, concedendo o sol, a chuva e os benefícios que as questões climáticas nos trazem, mas Deus também demonstra a sua bondade, derramando a sua graça sobre a vida de pecadores. E esses pecadores, então, em resposta a essa graça, mediante a ação do Espírito Santo de Deus, reconhecem o amor de Deus em Jesus Cristo. Irmãos, somente a graça especial de Deus pode convencer o homem do seu pecado, do seu erro. Ele mesmo não se convence. Mesmo que ele seja uma pessoa boa, uma pessoa que age eticamente correta, porque ele tem essa lei de Deus que foi gravada no seu coração, mesmo assim, ele precisa dessa graça especial agindo na sua vida, para que ele se torne um filho de Deus. Irmãos, o terceiro aspecto da manifestação da graça de Deus, nós chamamos de misericórdia de Deus. É o terceiro modo de Deus manifestar a sua bondade sobre a vida das suas criaturas. A misericórdia de Deus é um dos atributos mais trabalhados pelos escritores bíblicos. E é tão trabalhado, irmãos, que o Salmo de número 136 é um salmo exclusivamente dedicado para falar da bondade de Deus em todos os aspectos da vida do ser humano. Depois, aí na sua casa, leia o Salmo 136 e perceba como a bondade de Deus ela é manifestada em todos os aspectos da nossa vida em todo o tempo. Berkhoff nos apresenta uma distinção interessante entre a graça e misericórdia, porque em determinados momentos nós podemos até confundir graça com misericórdia. Olha que interessante. Se a graça de Deus vê o homem como culpado diante de Deus e, portanto, necessitado de perdão, a misericórdia de Deus o vê como um ser que está suportando as consequências do pecado, que se acha em lastimável condição e quem, portanto, necessita do socorro divino. Ou seja, a graça de Deus vê a mim e a você como culpado diante de Deus, necessitando do perdão e nos alcança. A misericórdia de Deus nos vê como um ser que está suportando as consequências do pecado e necessita do socorro divino. Por isso que a misericórdia acompanha a graça de Deus. No Antigo Testamento, o povo de Deus passou por momentos críticos. Eu acredito que um dos piores, irmãos, foi quando eles foram levados para os cativeiros babilônico, assírio, quando o povo de Deus foi subjugado por outras nações. E essa situação trouxe tanta angústia para o povo de Deus, que o profeta Jeremias se escondeu em uma caverna e foi lamentar com Deus a situação em que o seu povo estava vivendo. E em meio a esta lamentação, ele demonstrou uma fé e uma confiança profunda de que, mesmo o povo no cativeiro, eles só continuavam vivos por causa da misericórdia de Deus. Olha o que ele diz lá em Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O profeta, irmãos, ele entendeu que o povo de Deus rebelde, aquele povo rebelde contra o Criador, eles permaneceriam vivos por causa da misericórdia de Deus que se renovaria sobre a vida deles. Isso, irmãos, nos ensina que a misericórdia de Deus, que é algo
faz parte da essência de Deus, que é uma manifestação da bondade de Deus, faz com que Deus não nos trate segundo as nossas iniquidades. Olha o que Davi fala lá no Salmo 103, do verso 10 ao verso 14. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Irmãos, eu acredito que Davi era um homem que podia expressar do profundo do seu coração este sentimento. Porque mesmo ele tendo sido escolhido por Deus, ele cometeu diversos erros na sua vida, como todos nós cometemos. E ele pode sentir, irmãos, que Deus não tratou segundo os seus pecados. Por quê? Por causa da sua misericórdia. Eu e você, irmãos, também podemos ter esse mesmo sentimento. Porque o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 4, do verso 14 ao verso 16, nos fala algo semelhante ao que Davi estava falando. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por que Deus se compadece das nossas fraquezas? Por que Jesus se compadece das nossas fraquezas? Porque Jesus viveu como um de nós. O texto nos diz sujeito às mesmas coisas. Foi tentado da mesma maneira, porém sem pecado. Então quer dizer, o próprio Deus, Ele conhece a nossa estrutura. E é por isso que Ele age com misericórdia para com a minha vida e para com a sua vida. Se nós fizermos um exercício mental e olharmos também para o nosso coração, nós vamos perceber o quanto eu e você somos alcançados por essa misericórdia. O quanto eu e você pecamos, o quanto eu e você falhamos, o quanto eu e você agimos de uma maneira que desagrade o nosso Deus, e mesmo assim Deus continua expressando a sua misericórdia. É claro, o amor dele faz com que ele nos discipline porque nós somos filhos. A graça especial de Deus coloca a certeza de que Jesus é o nosso Salvador, então nós estamos seguros nos braços de Deus. E essa misericórdia se expressa na minha vida e na sua vida, quando nós percebemos que nós merecíamos receber toda a ira de Deus sobre nós por causa dos nossos pecados. E por que nós não recebemos essa ira? Por causa da misericórdia de Deus. Só por isso, irmãos, por causa da misericórdia de Deus. Nós temos agora Jesus Cristo, se compadece das nossas fraquezas, nos auxilia no momento em que nós precisarmos. É claro que nós precisamos ir até o trono da graça, precisamos ir até Jesus, precisamos clamar a Jesus por esse socorro. E por que Ele faz isso? Porque Ele sabe e conhece a nossa estrutura. Ele sabe, meus queridos irmãos, o quanto eu e você ainda sofremos por causa do nosso pecado, das consequências do nosso pecado. E é por isso que Ele age com misericórdia para com a minha vida e para com a sua vida. Por isso, irmãos, nós vamos ver o último aspecto das manifestações da bondade de Deus. O primeiro, o amor de Deus.
E nós vimos o quanto Deus, Ele nos ama. O segundo, a graça de Deus, a graça comum, a graça especial. A terceira, a misericórdia de Deus. E a quarta, a paciência de Deus. Nós devemos entender paciência de Deus com o fato dele tolerar o pecado dos homens por longos períodos, sem visitar imediatamente a iniquidade deles. Ou seja, Deus ele tolera o pecado dos homens por um longo tempo. E por que ele faz isso? Porque ele é paciente e ele quer que o homem tenha a oportunidade, a chance de se arrepender dos seus pecados, se arrepender das suas iniquidades. E Berkoff, mais uma vez, ele define a paciência de Deus quando ele diz: aquele aspecto da sua bondade, em virtude da qual ele suporta o obstinado e o malvado, apesar de sua persistente desobediência. Ou seja, o obstinado, o malvado, que persiste na sua desobediência. Deus, ele não faz questão de antecipar o seu juízo. Pelo contrário, ele concede tempo para o arrependimento. A tal ponto, irmãos, do apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, capítulo 3, verso 9, afirmar: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Qual era a dificuldade? Alguns estavam questionando se Jesus realmente iria voltar, porque eles julgavam que a vinda de Cristo estava demorada. Se eles, irmãos, naquela era cristã, naquele tempo, eles achavam demorada a vinda de Cristo, imagine eu e você, não é verdade? E tinha alguns que começaram a questionar. Então Pedro diz: não retarda o Senhor a sua promessa. Por que Jesus ainda não veio? Porque ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, por que Jesus ainda não voltou? Por que Jesus ainda não destruiu este mundo caído para dar origem ao mundo redimido? Porque ele é longânimo, porque ele é paciente, porque ele está dando oportunidade para os pecadores. Lá em Naum, capítulo 1, verso 3, a palavra de Deus diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Porém, irmãos, um detalhe da paciência de Deus é que uma hora essa paciência se esgota e ele age então com juízo. Deus é paciente, ele dá oportunidade, porém chega um momento em que ele age com juízo. E como nós percebemos esse fato? Quando nós nos lembramos do apóstolo Paulo, lá em Atenas, em Atos capítulo 17, do verso 30 e o verso 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dos mortos. Se lembram, meus queridos irmãos, lá de Atos, capítulo 17? O apóstolo Paulo, discursando para aqueles filósofos, chega no final do seu discurso, ele diz: olha, agora vocês não podem mais alegar ignorância, porque agora vocês conhecem o verdadeiro Deus, agora vocês conhecem Jesus Cristo, que veio a este mundo, que deu a vida para morrer pelos pecadores, que ressuscitou dentre os mortos. Agora vocês ouviram
a mensagem. Deus não levou em consideração o seu tempo de ignorância. Mas agora, Ele está notificando a todos os homens, em toda parte, que se arrependam. Ou seja, ao ouvirem o Evangelho, ao tomarem ciência da existência de Deus e do sacrifício de Jesus Cristo, então Deus notifica os homens para se arrependerem. Lá em Romanos, capítulo 15, verso 5, o apóstolo Paulo chama Deus o Deus da paciência e da consolação. Então essa paciência, irmãos, de Deus, ela é demonstrada, ela é derramada sobre os ímpios, sobre aqueles que de forma obstinada continuam pecando, que não aceitam Deus, que não aceitam Jesus como Salvador. Porém, essa paciência de Deus, ela também é derramada sobre a vida dos crentes, sobre a minha vida, a sua vida. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 14 e 15: por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ou seja, Deus, Ele tem paciência também comigo e com você. Lá em Esdras, capítulo 9, verso 13, a palavra de Deus diz: pois depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, o nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades. Ou seja, Deus oferece a mim e a você menos rigor do que nós merecíamos. Nós merecíamos mais rigor da parte de Deus, por causa da nossa desobediência, por causa da nossa rebeldia, por causa do nosso questionamento, muitas vezes em relação à bondade de Deus. Mas Ele continua sendo paciente comigo e com você. Acredito, irmãos, que uma das dificuldades de nós compreendermos a paciência de Deus é que nós não temos paciência com os fracassos e as falhas dos seres humanos, dos nossos irmãos. Nós queremos logo punir, ou nós queremos logo que eles sejam punidos. Porém, irmãos, Deus, Ele tem demonstrado essa paciência. E eu e você também precisamos aprender a sermos pacientes, como Deus é paciente comigo e com você, em relação às falhas dos nossos irmãos. Não estou falando que nós não devemos corrigir. Sim, o amor disciplina, mas nós também sermos pacientes e entendermos que todos nós estamos em um processo. A boa obra que Deus começou na minha vida e na sua vida, Ele é fiel para completá-la. E nós estamos dentro desse processo de santificação. Chegando ao final, irmãos, o que nós vimos até agora são as manifestações da bondade do nosso Deus. Por meio do seu amor, Ele manifesta a sua bondade. Por meio da sua graça, na verdade a graça comum, a graça especial. Por meio da sua misericórdia, onde Ele não pune os malfeitores logo de início, mas Ele dá uma oportunidade para o arrependimento. Ele dá uma oportunidade também para nós que somos seus filhos para arrependimento. Deus, Ele tem sido paciente comigo e com você em nossas falhas, porque Ele sabe que nós sofremos ainda por causa das influências do pecado. Tendo isso em mente, irmãos, então nós podemos, caminhando para a nossa conclusão, compreender como a bondade de Deus se harmoniza diante do mal, das tragédias deste mundo.
Vocês se lembram que no início eu disse que o meu objetivo não é tratar sobre a origem do mal, mas o meu objetivo é, entendendo o mal existente, como harmonizar a bondade de Deus. Nós devemos crer na bondade de Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele é bondoso. E nós vimos as manifestações dessa bondade. Mas algumas atitudes da minha parte, da sua parte, nos ajudam a compreender a bondade de Deus em meio a esta pandemia ou em meio a qualquer situação difícil na vida do povo de Deus e na vida da humanidade. O primeiro ponto é que Deus não está satisfeito com o estado caótico do mundo que Ele criou e que era tudo muito bom. Às vezes, irmãos, aquelas pessoas que questionam a bondade de Deus diante das circunstâncias difíceis neste mundo caótico, parecem que estão achando que Deus está contente. Por que Deus não está agindo? E Deus está agindo. Por que Deus não está contendo a maldade, sendo que Deus está contendo a maldade, como nós vimos? Mas as pessoas que não têm Cristo, elas não conseguem enxergar. E na cabeça delas, Deus está ali se alegrando com o caos, com a situação difícil. Irmãos, isso não é verdade. Deus não está satisfeito. Deus lamenta. É por isso que Deus enviou Jesus Cristo, para nos salvar e para trazer alívio das consequências do pecado. Deus não está satisfeito com este mundo caótico. É por isso que Ele promete restaurar, redimir, porque Ele não está satisfeito com a situação que o mundo se encontra. Um outro aspecto é que a decisão de pecar foi do homem. O homem sabia das consequências e mesmo assim ele resolveu desobedecer. E ao desobedecer, ele trouxe as desgraças, as tragédias para esta vida. Não foi Deus que pecou. Deus criou o homem capaz de dizer sim e não, de obedecer e desobedecer, mas o homem resolveu desobedecer. E por que as pessoas culpam Deus por conta do que está acontecendo? Deus não tem culpa nenhuma. Quem tem culpa sou eu e você, por causa do pecado, por causa da desobediência. E a própria palavra de Deus diz: visto que atendeste à voz de tua mulher, Deus falando com Adão, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comestes, maldita é a terra por tua causa. Não é por causa de Deus, é por causa de Adão, os nossos primeiros pais. Nós sabemos, irmãos, e o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8:22, que a natureza geme aguardando o dia da redenção, o dia em que Deus vai redimir este mundo. E o mais interessante, irmãos, é que se não fossem as influências da bondade de Deus, ou as manifestações da bondade de Deus na vida da humanidade, o mundo estaria muito pior do que nós podemos imaginar. Está ruim? Está difícil? Não está sendo fácil? Meu querido irmão e minha querida irmã, poderia ser muito pior. Muito pior. Se Deus não estivesse agindo com a sua bondade, refreando o pecado da humanidade, o mundo seria muito pior do que ele é. Mas Deus está expressando a sua bondade. E é por isso que o mundo está como está, porque Deus está derramando a sua bondade. Calvino, quando trata sobre a bondade de Deus, o reformador, ele fala algo fantástico. Ele diz: embora a bondade divina às vezes se mantenha oculta, ou seja, que nós não conseguimos enxergar, e por assim dizer, sepultada da vista humana, ou seja, a situação está tão difícil que nós não conseguimos enxergar a bondade de Deus, ela jamais poderá ser extinta.
O fato de eu e você não enxergarmos a bondade de Deus diante das circunstâncias difíceis não significa que Deus não está sendo bondoso. Mas se nós buscarmos sabedoria do alto, se nós tivermos uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra do nosso Deus, nós então vamos conseguir perceber a bondade de Deus neste mundo caído. Mas nós precisamos estar atentos. Nós precisamos olhar para as circunstâncias à luz da palavra do nosso Deus. E se nós fizermos isso, irmãos, então nós vamos poder proclamar a bondade de Deus como o salmista do Salmo 33, verso 5. Deus ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. O fato de muitas vezes nós não conseguimos enxergar essa bondade, não significa que Deus não está sendo bondoso. O que cabe a mim e a você, irmãos, não é questionarmos a bondade de Deus, mas é procurarmos em tudo perceber o quanto Deus é bondoso para com a minha vida, para com a sua vida, para com a humanidade em geral. É claro que, como nós vimos lá na introdução, a bondade de Deus tem uma intensidade para a sua criação no geral, a bondade de Deus tem uma intensidade média, podemos assim dizer, para os homens pecadores, injustos, e a bondade de Deus tem levado até as últimas consequências na minha vida e na sua vida. O grau mais elevado da bondade de Deus é o fato de nós termos recebido a salvação da parte de Deus. Por quê, irmãos? Porque o maior ato da bondade de Deus é nos livrar da condenação eterna por meio do seu Filho Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Vamos orar nesse momento e nós pedimos a Deus que continue aplicando essa palavra ao seu coração. Pai querido, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelo estudo da tua palavra, que nos leva a perceber o quanto o Senhor é bondoso para com a humanidade em geral e para com as nossas vidas de maneira específica. Muito obrigado, ó Pai, porque o fato de nós termos o privilégio de ler a Tua Palavra, de estudar a Tua Palavra, já é demonstração e manifestação da Tua bondade. Nos ajude, ó Deus, a transmitir os ensinos da Tua bondade para todos aqueles que rejeitam o Teu nome. Mostrar o Seu grande amor, mostrar a Sua graça, mostrar a Sua misericórdia, a Sua paciência. Nos ajude, ó Deus, a mostrar àqueles que ainda se perdem a Tua bondade, falando, mas também agindo como os Teus servos. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida e que você tenha uma ótima noite de descanso. Amém.